Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu estou aqui muito feliz nesse dia de hoje. Estou recebendo uma pessoa muito especial, que eu já vou falar um pouquinho dela para vocês. Mas claro que antes da gente começar, eu não poderia deixar de convidar você a seguir as nossas redes sociais, da Connect TV, as minhas redes sociais, para que vocês possam estar ligados em tudo o que está acontecendo. A Connect TV está crescendo muito, chegando em muitos países, muitos lugares em São Paulo também. Então, siga as nossas redes sociais e eu tenho certeza que algum programa político, esportivo, empresarial, você vai ter algo muito legal que vai fazer você se conectar conosco, porque essa é a nossa ideia, você estar conectado com a gente. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, porque assim, eu descobri que eu tenho que aproveitar o máximo dessas pessoas que sentam aqui comigo, e ela não poderia ser diferente. A Chay Carione é quem está aqui comigo hoje. Minha mentora, gente, eu estou tão feliz, vocês não têm noção. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ela antes dela se apresentar, antes dela falar quem ela é. Esta mulher, ela é escritora, palestrante, empresária, considerada mentora de mentores, autora de best-seller da editora Gente, O Poder dos Arquétipos e Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas. Autora do livro Box da editora Matriz. Abriu sua primeira empresa aos 19 anos, mas fez carreira no mundo corporativo como líder executiva no Itaú Unibanco por 14 anos. Ela é criadora do grande manifesto Paz, Pix e Palco, por mais pausas e estratégias. Meus queridos, eu apresento a vocês Chay Carione. Que linda! Muito obrigada, Andréia. Essa apresentação, a gente tem que ouvir mais vezes para lembrar, né, de onde é que a gente veio. Exatamente. Venci na vida. Muito obrigada por estar aqui. Conectadíssimas. Eu que agradeço, Chay. É uma honra para mim ter você aqui. Um dos presentes da minha vida foi te conhecer num momento que é tão importante para mim. É um momento assim muito importante. Você chegou e a gente sabe o quanto é a disputa nas redes sociais por atenção, para que chegue, né, realmente que alguém nos conheça. E quando eu te encontrei, olha, depois que eu tinha visto muita gente, eu falei, é ela, é essa pessoa aqui que vai me ajudar. Então, a honra é toda minha estar com você aqui, nesse momento tão especial. E por você ter lembrado de estar comigo aqui, que eu fiquei muito feliz, vinha para São Paulo. Então, eu estou muito feliz. E conta um pouquinho, a gente vai tentar equilibrar aqui, viu, gente? De onde você é, quem é mais Chay Carione? Conta um pouquinho para a gente. Que legal, né? Depois que a gente tem essa apresentação toda bonita, rebuscada, cheia de branding, de estrelinhas, eu gosto de dizer que eu sou uma gaúcha de uma cidade chamada Tupanciretã, cidadezinha pequenininha no Rio Grande do Sul, onde lá eu nasci, me criei, filha de pais maravilhosos, filha do Bita e da Beta, que eram pessoas da natureza, agricultores, empreendedores, artistas. E de lá eu saí, fui morar em Santa Maria com 19 anos, menos, com 16 anos, depois com 19 que eu fui para Santa Catarina. Então, com 19 anos que eu fui morar em Santa Catarina, hoje eu tenho a minha vida muito pautada em Santa Catarina, em Florianópolis, sou casada com Augusto, mãe do Luca, que tem 14 anos, e do Filipinho, que tem 10. É uma apresentação que eu gosto de dizer, porque a família é o meu grande pilar, é a minha grande conquista. Se eu sou hoje uma mulher bem-sucedida, eu considero que sou bem-sucedida porque construo todos os dias uma família harmoniosa, com valores fortes, com base forte em Deus. E é isso que eu percebo que traz toda essa paz, essa plenitude que a gente busca todos os dias e que, claro, que com as emoções a gente vai acabando, um pouco eu estou um pouco mais triste, um pouco eu estou mais corrida, um pouco eu estou mais acelerada, enfim. E sempre fui uma menina muito guerreira, muito batalhadora, muito trabalhadora, precisei sempre empreender na vida e empreender também nos negócios. Inclusive, quando trabalhei para outras pessoas, para outras empresas. Já fui vendedora de consórcio, vendedora de carro, já fui recepcionista de hotel. Todas as vezes em que eu estava prestando um servir para um CNPJ ou para uma família, né, enfim,
eu já pensava, e não sabia, eu já pensava como uma empreendedora, como a dona daquele lugar também, com honra, com cuidado, com servir. E quando entrei no banco, em 2001, eu estava ainda fazendo a minha faculdade de administração de empresas e foi um grande emprego, uma grande conquista, né? Um emprego no banco, enfim, tinha um bom salário, tinha plano de carreira, treinamentos, benefícios que nas outras empresas, por serem menores e por eu também estar no início, não tinha. E eu agarrei aquilo com muita paixão. Então, eu sempre atuei, fiz a minha carreira dentro do Unibanco, que em 2008 virou a fusão com o Itaú Unibanco, e fiquei lá até 2014, 2015. Ali, eu fui vivendo uma trajetória de aprendizado, de conexão, de mentoria com as outras pessoas que iam passando pela minha vida. Fui tendo muitos chefes, muitos amigos, muitos clientes que até hoje estão no meu meio. Tanto como amizade, como novos clientes. O próprio banco já se tornou meu cliente. Olha que máximo! Muito legal, muito legal. Foi assim, ó, uma das minhas maiores conquistas profissionais. Foi depois de 15 anos, né, trabalhando lá, e depois de mais 7 anos como empresária, empreendendo com algo que eu aprendi muito lá, inclusive, o banco me chama e me contrata. Isso, para mim, foi muito gratificante. Foi uma validação muito mais emocional do que prática, né? Pois bem, eu, em 2011, decidi que queria sair do banco. Já tinha voltado de uma licença maternidade, meu filho estava com 1 ano, e eu vivi uma trajetória ali de um período sabático. Então, eu posso te contar que, no meio de todas as minhas correrias, os meus empreendimentos, uma vez eu coloquei uma cafeteria dentro de um shopping, quebrei, enfim. Eu também senti uma necessidade de pausar, de parar de correr e entender o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu tenho tudo na minha mão, posso, inclusive, continuar crescendo. Estava num momento, inclusive, muito bom, e eu costumo dizer, sabe, Andréia, quando a gente está muito bem, é que a gente não pode se distrair. É isso mesmo. Que é quando, sabe, não é quando está ruim, não é quando a gente ficou frustrada por um fracasso, ou tinha uma expectativa de um aumento e não teve, ou foi demitido. Não, é quando a gente está bem. É quando está bem. Então, eu tive um momento que eu estava muito bem no banco, mas aqui dentro eu tinha um chamado diferente, e eu tive a oportunidade de viver um período sabático, que é um período onde a gente não trabalha. Tive uma licença não remunerada pelo banco, tive esse apoio, inclusive, do banco. Eles não aceitaram eu sair definitivamente. E eu e meu marido e meu filho, na época só tinha um, o Luca, nós fomos morar nos Estados Unidos. Então, eu realmente fui viver algo muito novo para mim. Fui estudar, fui me conectar, fui resgatar uma mulher mais independente, casada, porque a gente sem apoio, né? E quando voltei, fiquei no banco mais uns 2, 3 anos, tive o meu segundo filho, e aí sim fui empreender. Há 10 anos eu empreendo na Impacto Desenvolvimento Humano, fiz uma grande transição de carreira, que foi de sair do banco e empreender, começar sozinha. Hoje eu tenho um time grande, considero grande, né, para o tamanho que a gente é. Mas a gente tem um faturamento sustentável, a gente tem uma esteira de produtos, a gente tem um posicionamento, enfim, a gente tem 10 anos de muito sucesso. Porém, eu entendo que dentro desses 10 anos, eu sempre fiz transições de carreira dentro da minha própria empresa. Então, todo ano, praticamente, eu paro um pouquinho e avalio onde é que eu estou pisando, se eu quero continuar, se eu não quero. Então, eu costumo dizer que eu sou uma mulher muito sonhadora, mas, ao mesmo tempo, que gosta de estar com os pés no chão, que gosta de se sentir segura, mas que deixa essa liberdade muito mais para a criação, para o acolhimento, para o servir e para as mãos de Deus mesmo. Porque se a gente deixa nas mãos de Deus, a gente pode servir sem medo de estar sendo enganada. Exatamente. Porque a gente recebe toda a abundância que o mundo tem para nós. Eu me considero uma filha amada do Pai. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. A gente sentir isso, né? E eu me considero, assim, ainda uma aprendiz. Estou vivendo, estou aprendendo, estou escutando, estou percebendo e aprendo demais com vocês. As mulheres que se aproximaram de mim por conta do meu trabalho e do meu posicionamento trouxeram muito mais do que elas imaginam, do que elas ganham. E você traz isso para a gente de uma maneira muito forte. Muito forte. Porque, assim,
o momento que eu vivo hoje profissionalmente, quando eu te conheci, eu falei, cara, é possível. Porque a gente tem medo do novo, a gente tem, né, uma série de inseguranças, enfim. E uma coisa que você falou aqui também que é muito importante é a conquista da família. Se você não tem um companheiro ao seu lado que realmente te dê esse suporte, não que isso não seja possível para quem não tem, não é isso, mas quando a gente tem alguém do nosso lado, ele é a nossa base, é a nossa família, né? Eu acho que isso também, para você, nesse momento em que você passou, foi muito importante também ter todo esse suporte. E, Chay, diante de toda essa conquista que você fez, qual foi o seu maior desafio no momento da sua transição de carreira? Que você falou assim, eu vou. E existiu esse momento mais desafiador que você leva ele com você? Você fala assim, eu me lembro daquele posicionamento que foi aquilo que me transformou, que me ajudou a me transformar. Eu acho que o maior desafio, desde quando eu fiz a transição de carreira até hoje, é o maior desafio para mim, e eu acredito que para muitas pessoas, é a comunicação. Porque muitas vezes, para a gente, é muito claro o que a gente está vendo, o que a gente está desejando, o que a gente está imaginando, o que a gente está planejando. Mas passar isso para o mundo é um grande desafio. Por eu ser uma mulher bem comunicativa, eu sou bem comunicativa, eu gosto de gente, eu entro no elevador e eu estou falando com as pessoas. Então, eu sou muito comunicativa. Eu fui buscar me tornar uma boa comunicadora. Porque dentro do banco, eu já era uma multiplicadora institucional do Itaú Unibanco. Eu já dava aulas para os meus pares e para os novos colaboradores e para líderes dentro da Escola Itaú de Negócios. Então, eu já saía da minha região, da minha agência, para treinar times. Uhum. E eu amava fazer isso. Então, eu já era uma comunicadora, eu fui treinada para multiplicar as coisas. Porém, quando a gente já se considera comunicativa, já se considera uma boa comunicadora, mas sabe ainda que, às vezes, o pequeno gap entre o que você faz e o outro entende o que você faz ou compra o que você faz, está na comunicação. E aí eu sempre fui buscar o quê? Cuidar disso, desenvolver isso, investir nisso. Então, investir numa boa gestão da marca pessoal, investir num repertório, investir no palco. Como que eu posso estar no palco? Porque palco é Pix. Eu adoro estar nos bastidores. Uhum. Adoro. Sabe, adoro sentar na planilha e ver DRE. Sei. Adoro. Ai, meu Deus. Adoro fazer reunião com o time, adoro dar feedback para o time, montar planejamento estratégico. Eu adoro fazer isso. É algo que eu deixo fluir. Como empresária, né, eu tenho algumas empresas, isso me ajuda muito, isso é muito maravilhoso para mim. Mas é quando eu estou num lugar como esse, que eu me permito contar a minha história, que eu permito falar de onde eu vim, para onde que eu quero ir, por que eu quero ir, que são os meus valores. Então, o palco, eu chamo de palco é Pix, porque a partir dessa comunicação, onde a gente se expõe, onde a gente se desafia, que foi a tua pergunta, é que a gente cresce. As pessoas nos valorizam, nos reconhecem ou se reconhecem na gente. Então, quando você fala assim, ó, frente a frente com a sua história, é a oportunidade de você contar a sua história para que as pessoas se reconheçam, se conectem com a sua história. E isso é um desafio. Eu tinha um desafio enorme de contar a minha história. Enorme. Eu sabia falar muito bem sobre conteúdo, sabe? Sobre produtividade, sobre empreendedorismo, sobre o conteúdo que eu dominava. Agora, falar de mim era muito difícil. Era muito difícil. Tudo que é muito desafiador para nós, mas que está alinhado com a nossa intenção de atuar, com o nosso servir, a gente precisa olhar com cuidado e ter a humildade estratégica de desenvolver. Então, para mim, desafio, eu adoro. Isso é o máximo, né? Realmente, a gente contar a nossa própria história é desafiador. Porque eu falo isso por mim, mas já vem na nossa cabeça... Mas será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão entender a minha postura? Será que as pessoas vão... Então, essa comunicação realmente da nossa própria história é um desafio. E você falou muito aqui, na sua fala você trouxe a questão da comunicação
como a marca, o posicionamento. Tudo comunica. Então, Tudo comunica. é isso que eu quero te perguntar, né? Para você que tem se tornado cada vez mais uma pessoa, uma grande comunicadora, porque, como você disse, é uma jornada, a gente aprende todo dia. Né? A gente está ali todo dia aprendendo. Eu mesmo estou começando essa trajetória e eu tenho muitas dúvidas. Será que realmente isso comunica? Será que isso vai ficar legal? Quando a gente está nesse processo, qual é a sua dica? Começa por aqui. Como que a gente pode começar isso e conseguir identificar esse poder da comunicação em nós? Muito bom. Inclusive, eu quero te dizer que você é uma excelente comunicadora, tá? Muito obrigada, Você gente. está muito gostoso, dá vontade de escutar você, sabe? É muito bom. Isso é um indicador de uma boa comunicadora. Né? Ai, que vontade de continuar escutando ela falar. Que gostoso, né? Ai, gente, eu vou repostar isso umas 10 vezes. É muito bom, André, é muito bom. Você consegue dominar as palavras, a respiração, os gestos, a postura, o conteúdo. E a gente que fica aqui nos bastidores, a gente sabe o que acontece. A gente sabe que, às vezes, a gente tem um script, e, às vezes, a gente não segue nada disso. Né? Mas eu vou te responder. A pessoa que quer começar a melhorar a sua comunicação, ela pode começar por 2 lugares. Primeiro, para fora. O desenvolvimento externo, onde ela vai buscar mais segurança. A gente se sente mais seguro quando a gente conhece um conteúdo pelo qual a gente vai falar. Então, estudar aquele conteúdo, ou falar de algo que você já sabe falar, que você já conhece, não querer reinventar muito. Porque agora estão falando de posicionamento, eu vou falar de posicionamento. Eu nem sei o que é posicionamento. Deixa eu falar do que eu sei. Então, sinta-se seguro. Segurança a gente busca externamente. A gente busca conversando, escutando pessoas, escutando programas, participando de cursos, lendo livros, trabalhando toda essa bagagem, esse repertório que vai nos trazer segurança sobre o que vamos comunicar. Aqui fica uma dica. Mas não basta ter segurança. A gente precisa se sentir confiante, autoconfiante, porque a gente precisa passar confiabilidade quando a gente comunica. E, para isso, a gente precisa olhar para dentro. Olhar para dentro é mais difícil. Especialmente para quem vai começar assim, muito focado no olhar para fora, porque se enche de coisa, se enche de curso, se enche de livro, mas não olha para dentro. Durante a jornada do trabalhar o externo, a sua segurança, o seu repertório, presta atenção nos sinais que estão falando também aqui dentro. Inclusive, oratória. Oratória tem como base autoconhecimento. Oratória não é o jeito que você fala. Oratória é autoconhecimento. As pessoas que fazem um treinamento de oratória, elas estão fazendo um treinamento de autoconhecer-se. Porque a gente precisa saber quem a gente é, com quem que a gente anda, qual a capacidade de gerar transformação, impacto, mudança em torno da gente. Quais são os tons que a gente pode usar, tons de voz. Aquilo que a gente traz como cultura, seja sotaque, seja gíria, seja vício de linguagem, seja trejeito. A gente precisa olhar para a gente. A gente precisa entender como é que a gente comunica. Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós podemos melhorar? E por que a gente fica nervosa? E por que a gente dá um branco? E por que eu fico tremendo, ou suando, ou gaguejando, ou sem respiração? Ou por que eu falo correndo? Presta atenção em você. Porque se a gente prestar atenção no que está sentindo, no que a gente é, essa comunicação, ela se torna mais autêntica, mais leve e conecta muito mais. Porque a verdade é o que conecta. A verdade é o que conecta. Não é a história da jornada heróica de alguém que superou e que se tornou uma pessoa extraordinária. Isso toca, isso mexe. Às vezes, isso até afasta. Mas a verdade, quem você é de verdade,
dentro do que é bom, do que é ruim, do que aconteceu, do que você superou, do que ainda não superou, faz parte. Imagina se eu fosse me colocar como uma mentora de mentores ou como uma palestrante que forma outros palestrantes no dia em que eu não tiver mais um vício de linguagem. Eu nunca estaria aqui. Então, essa percepção de que fazendo, aprendendo, reconhecendo e usando isso a teu favor, vai te trazer movimento. A gente só consegue gerar transformação no mundo se a gente estiver em movimento. Parado, Fazendo. ninguém faz nada. Não. Às vezes a gente tem que fazer as pausas Sim. para se reconectar, para recalcular a rota, para planejar, para pedir ajuda. Porém, é para entrar de novo em movimento. Eu, quando estou muito cansada, eu deito, levanto minhas pernas. Vejo uma faço TV, mesmo, eu né? faço mesmo. Não precisa correr a vida toda. Antes eu sentia muita culpa dessas pausas, sabia? É mesmo? É. Eu deitava assim e falava, meu Deus, será que eu posso? E a gente tem muito isso. Muito, A gente se cobra muito por parar. muito. Aí hoje eu falo, não. Gente, não, eu tenho esse direito, é meu por direito, pela minha trajetória, pela minha vida, por aquilo que eu desenvolvo, né? E, Chay, você é uma pessoa diferenciada, né? Obrigada. Diferenciada. E assim, para você hoje você trabalha o seu público, a maioria, acredito que sejam mulheres, né? Principalmente os temas dos seus livros. Guerreiras Dizem Sim para Si Mesma é um livro incrível que eu tenho. Assim, a gente se conheceu, como eu falei, em um momento muito importante, e receber de presente seu esse livro para mim foi transformador. Essa semana ele é meu livro de estudo, assim, Olha. porque realmente é isso que você falou, é o autoconhecimento, né? Então, quando a gente pensa que se conhece. A gente pensa, eu sou assim, eu sou assado, não sei o quê. Mas quando a gente vai mais a fundo, quando a gente realmente põe a cabeça para parar para pensar, eu falo, essa semana eu tirei realmente para fazer esse autoconhecimento. Tá. Porque é um momento muito importante, para mim, hoje é muito importante esse autoconhecimento. E você trabalha muito com mulheres, né? Assim, o seu público maior é mulher. O que te traz mais satisfação em você trabalhar com as mulheres? O que você olha no seu trabalho e fala assim, esse resultado é o que me traz maior satisfação em dedicar a minha vida e o meu tempo hoje para elas? O que me traz mais satisfação no meu trabalho com mulheres é exatamente aquilo que eu não comunico e não vendo. Olha só, é ver as mulheres que têm os seus... Elas me contratam muito pelo resultado, né, de monetizar o seu conhecimento, de estruturar o seu projeto, de escalar o seu negócio, de aprender a contar a sua história, enfim. Mas o que me traz realmente mais satisfação é a mudança que essa mulher vive a partir desse momento que ela diz sim para ela mesma e me escolhe como uma guia, mas ela diz sim para uma nova mulher que envolve uma leveza. Ela entende que ela pode viver algo novo, diferente, e que envolve todos os seus. Então, é como se eu fosse uma mulher que transforma o tal do empoderamento feminino ao inverso. É um empoderamento que tira essa carga do empoderamento. Então, o que me traz mais satisfação é chegar nessa mulher e tirar esse monte de mochila, de peso da mochila que ela tem nas costas. Porque elas chegam para mim sobrecarregadas e achando que estão atrasadas, achando que estão humilhadas, achando que estão invisíveis. E, na verdade, eu vou trazendo uma consciência e um acesso que é a um poder, que é o poder verdadeiro dessa mulher, que é o poder de servir, que é o poder de amar, que é o poder de nutrir, que é o poder de criar
porque tudo isso é do nosso feminino. E a gente, por conta dessa vida louca que nós entramos, e que bom, e eu honro isso, porque é por isso que estamos aqui, Sim. né? Eu sempre fui muito batalhadora, precisei muito conquistar o meu espaço, continuo precisando, sei o quanto a mulher ainda tem um lugar em que ela carrega um piano mais pesado do que os homens, isso é fato. É só você olhar os eventos em que a gente vai. Pode ser da área que você atuava, pode ser da área que eu atuo. Quantos por cento são palestrantes homens? E quantos por cento são palestrantes mulheres? É uma diferença absurda. Absurda. A não ser que seja um evento só de mulheres. Ou seja, a gente precisa fazer um evento só de mulheres para mulheres? A gente não precisa. E eu, esses dias, palestrei num evento que era majoritariamente masculino, um evento de marketing. Tinha um tema de vikings, então era uma coisa bem máscula mesmo. A maioria, tinha 2 palestrantes mulheres só, e acho que uns 15 homens. Meu Deus. E eu vou ser bem sincera, o público, eu tinha, acho que 80% homens e 15 mulheres. Estou dando uma coisa bem por cima. E foi uma das palestras em que eu mais tive marcações no meu Instagram. Mais tive. Eu usei todas as estratégias do nosso curso. Eu acompanhei, realmente. E a incrível. maioria foram homens que me marcaram. Ou seja, a nossa linguagem, a nossa abordagem, eu não falei de forma agressiva, não falei de forma masculina, eu falei de forma feminina. Então, essa mudança, essa missão que eu acho que eu tenho, é de dizer, olha, assim, eu sou empoderada, eu sou bem-sucedida, mas eu sou uma mulher extremamente mulherzinha, mãe, amorosa, feminina, cada dia aprendendo mais e esperando mais da proteção e da ajuda de outras pessoas, porque eu não me basto. Eu não quero me bastar. Eu não quero. Eu quero entender e mostrar para as pessoas que o mundo é coletivo. A gente não está aqui para estar sozinho. A gente está aqui para estar junto. Então, quando você se impressiona, eu estou com você. Óbvio que eu estou com você. E é isso, gente, que eu enxergo, sabe? É isso que me dá muita satisfação, de ver que elas voltaram e disse, Chay, realmente, ganhei mais dinheiro, palestrei, fiz o meu lançamento, mas a minha família, o meu casamento melhorou muito. Isso é o máximo, né? É isso que, para mim, faz todo sentido. E, assim, Chay, hoje, resume a Chay em uma frase. Meu Deus, que difícil! Aqui é assim. Gente, sentou aqui uma é assim. frase. Tem uma frase que eu ando falando que sucesso não se improvisa, sucesso se constrói. E eu acho que é uma frase eu venho construindo. Sem me cobrar tanto, com mais leveza. Então, acho que uma frase que eu vou resumir é: confia. Confia que o que é seu já foi manifestado. E você precisa se permitir viver esse presente que é a vida. E é o fato da gente estar aqui com esse Deus amado nos cuidando. Muito bem. Ai, tá acabando. Já! Vou fazer rapidinho. Chay, eu só tenho a te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você realmente querer estar comigo. Isso, para mim, é uma honra ter você aqui, nesse palco. Eu aprendi com você que aqui é um palco, né? Eu aprendi com você. Então, assim, eu só tenho mesmo a te agradecer. Que você continue multiplicando o seu sucesso cada vez mais. Que Deus continue te iluminando sempre, para que você consiga, através do seu trabalho, daquilo que você tem desenvolvido, alcançar muito mais pessoas. Amém. Que mais pessoas realmente possam dizer sim para si mesmas e fazer realmente toda a diferença na vida delas através de você. Eu me sinto muito honrada, de coração, assim, muito, muito sincero, por ter você em minha vida. E, mais uma vez, sendo repetitiva, que a gente não pode ser, mas sendo, em um momento tão importante para mim. Então, já começou lá atrás, na formação palestrante. Então, aqui, deixo a minha recomendação da formação. Hoje, eu tenho o privilégio, porque realmente é um privilégio, participar da mentoria com você, GDS. E o quanto cada momento em que nós estamos juntas, não só com você, mas com todas que participam, como é bom e como a gente aprende. Então, muito obrigada.
sucesso, sucesso, sucesso demais para você. Que a sua jornada realmente seja de transformação sempre. Obrigada, Andréia. Na verdade, você nos ensina muito quando você tem a coragem de viver uma mudança, uma transição de carreira, assumir um palco, trazer pessoas que você vai entrevistar, vai conhecer, vai gerar conexão para quem está nos assistindo. E esse encontro aqui, né, ele valida muito isso. Para você que está nos assistindo, que está esperando o tempo certo. O tempo é agora. Se a gente errar, a gente vai lá e conserta. Se a gente não colocar a energia que tem que colocar, a gente vai ajustar. Mas a gente precisa começar, a gente precisa ter coragem. Somos adultas e mulheres adultas precisam ter coragem. Você tem muita coragem. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. E nós encerramos por aqui essa entrevista maravilhosa. Gente, eu estou aqui, assim, passada, como diz a história, né? Porque realmente foi um momento de mentoria, um momento de insights importantes, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais, convidando você mais uma vez para que você possa nos seguir, ver os nossos conteúdos. Acompanhe a Chay, tem muita coisa boa lá no Instagram dela, muita coisa bacana. E nós encerramos por aqui esse programa que tem o intuito de trazer história de pessoas, histórias de sucesso que possam inspirar você a dar o seu próximo passo. Eu te espero no nosso próximo programa, frente a frente com a sua história, com mais uma bela entrevista que a gente vai ter aqui. E se você curtiu, gostou dessa entrevista, compartilha, manda para as pessoas, para que elas também possam sentir essa diferença em suas vidas. E até lá, a gente se vê no nosso próximo programa.